São todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Grande abraço a todos que já estão por aí assistindo. Que Deus abençoe a cada um. Henrique, Patrícia, Leonardo aí, Débora e várias outras pessoas, né, conosco hoje. Kezinha, Felipe, né, com toda certeza. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha a Bruninha aí também, Luiz, Roberto, nosso querido Beto, e um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. A paz de Cristo a cada um de vocês, irmã Rosane, Manassés, provavelmente aí junto, né? E são todos muito bem-vindos. Nós estamos agora reunidos para ouvir, né? Para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre um texto, né, específico da palavra de Deus. E são todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração. É a oração que nós fazemos, né, é o pedido a Deus que nós fazemos. Esse domingo nós tivemos um domingo bem chuvoso, né? Acredito que em todo Petrópolis hoje foi dessa forma. Mas o mais importante é que nós estamos agora reunidos para ouvir a palavra de Deus, né? E isso é muito bom. Apesar de não estarmos fazendo mais essas lives diretamente da igreja, pelos motivos já aqui falados, né, de maneira sobejada, eu já falei sobre isso, e verdadeiramente nós também sentimos a presença de Deus, irmãos, porque é preciso que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. O nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser voltado em adoração a Deus. E adoração, ela não é só um ato que ele é exercido durante o período de culto dentro do templo. Na verdade, a adoração é um ato contínuo do coração de todo aquele que já nasceu de novo, que já teve um encontro com Cristo. A adoração verdadeira é essa. É como se lá no culto, nos períodos que nós temos nos templos, né, quando estávamos podendo nos reunir, é como se aquilo fosse realmente só a pontinha do que verdadeiramente é a adoração da nossa vida. Que você possa sempre adorar ao Senhor. Irmãos queridos, nessa noite, antes de pregarmos a palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar alguns pedidos de oração que são muito importantes. Nós estamos com os números muito alarmantes, irmãos, de mortos por esse vírus terrível. São mais de 22 mil pessoas. Eu gostaria de pedir que nas nossas orações também nós orássemos por essas famílias enlutadas. São pelo menos aí mais de 22 mil famílias. Então, que nós venhamos a interceder por essas famílias que estão sofrendo essa dor. Como igreja, nós sempre estamos alegres com aqueles que se alegram, mas também nós choramos com os que choram. E é hora também de intercedermos a Deus por essas famílias todas. Eu faço esse pedido a você que é a igreja do Senhor, que interceda, que busque a Deus em prol dessas famílias. Uma oração também especial durante o seu dia, nos seus períodos de busca a Deus. Eu peço que façam uma oração por aqueles que estão internados. Eu nem vou citar nome nenhum aqui, porque existem diversos nomes de irmãos e irmãs, de pessoas da igreja, mas também que não fazem parte da nossa igreja, mas que são irmãos em Cristo. Vários irmãos que estão passando por algum período dentro do hospital de recuperação, alguns que nós temos clamado muito particularmente, e eu quero pedir que vocês também orem por esse pessoal, por essa turma, por todas aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, médicos, enfermeiros, pessoal de laboratório, pessoal da limpeza e todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, tá? Que Deus abençoe. E por último, né, e não menos importante, eu quero pedir que nós continuemos a clamar pela nossa nação. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo separado pelo Senhor, aquele que Deus resgatou. A lição de escola bíblica dominical hoje, nós usamos o profeta Oséias como um exemplo da figura de Deus e do amor que Deus tem, apesar
da infidelidade, do tropeço, muitas vezes, do seu povo. O amor de Deus é um amor maravilhoso. E é esse povo que Deus ama que pode clamar pela nação brasileira. É esse povo e nós, irmãos, fazemos parte desse povo. Eu quero convocar que nós venhamos a fazer orações pela nossa nação. Por períodos da vida eu fico pensando, aquela oração que nós fazemos a Deus com amor, com carinho, como se sentindo realmente participante disso. Você e eu, nós somos cidadãos dos céus, mas nós também somos brasileiros. Então eu convoco a você a orar pela nossa nação, a orar pelos nossos governantes, pelos líderes constituídos da nossa nação. Eu peço que isso seja algo contínuo, pelo menos durante toda essa semana, que nos períodos de oração nós venhamos a interceder a Deus. Você sabe que nós estamos passando. Eu não vou gastar esse tempo precioso da sua vida e da minha vida também aqui falando de política, mas você sabe do quadro político terrível e tão turbulento que nós estamos passando. Então vamos interceder. Eu peço que você, aí onde você está, se você puder, curve a sua cabeça, feche os teus olhos, tá? E nós estaremos meditando um pouquinho, orando, aliás, e daqui a pouco meditando na palavra de Deus. Abaixe a cabeça, eu vou fazer uma oração aqui, você acompanha aí de onde você está. Ó Deus maravilhoso, Pai de toda a eternidade, dono e criador de todo o universo. Nós somos, Pai, o teu povo, pessoas que tiveram um encontro real com Cristo e clamamos, Senhor, neste momento, por todos esses pedidos que acabamos de fazer, pelas famílias enlutadas, Pai, pela perda de um ente querido, que o Senhor console os corações, que o Senhor continue a falar. Muitos desses, Senhor, são teus servos que partiram para os teus braços, mas muitos, Senhor, não tinham um encontro contigo, perderam a oportunidade. Eu te peço que o Senhor console as famílias, que o Senhor alegre esses corações de alguma maneira, Senhor, e dê a eles a alegria de viver, Pai, apesar das dificuldades. Te peço, meu Senhor, por aqueles que estão internados, passando por essa síndrome tão terrível, Pai, que faz com que falte ar nos pulmões. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia e tire, Senhor, porque eu tenho fé, junto com a tua igreja, que muitos milagres têm acontecido nesse período, mas nós clamamos por diversos nomes. Muitos de nós, agora mesmo, na nossa mente, mesmo sem citar um nome com a nossa boca, a nossa mente, Senhor, é sondada pelo teu Espírito Santo. Tu sabes por quem nós estamos intercedendo. Te pedimos por todos, Pai, mas alguns muito especialmente, que a tua mão se estenda sobre os teus filhos numa cama de hospital, quem sabe em um leito de CTI. Tu tem poder para tirá-los de lá e para já dar boas notícias ainda no início dessa semana. Também, Pai, te entregamos em tuas mãos a nossa nação. Todas as decisões, Senhor, que são tomadas humanamente falando, são tomadas por esses líderes, Pai, que com certeza só estão lá porque existe uma autorização tua para que isso aconteça. Porque tu é o Deus, Pai, que verdadeiramente tem todo o poder nas tuas mãos. Tu poderia derrubá-los todos, não só na nossa nação, mas em todas as nações deste planeta. Tu és o Todo-Poderoso, tu és, Senhor, aquele que manda, Senhor, e a porta se fecha. Tu é aquele que ordena e a porta se abre. Tu é aquele que tira a vida, mas o Senhor também é aquele que dá a vida. Tu é soberano, tu és o Todo-Poderoso. E a ti nós clamamos pela nossa nação, por esse momento tão difícil, político, a instabilidade que nós estamos vivendo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, do povo brasileiro, Pai. Ajuda-nos e nos dê garra, nos dê força, nos dê, Senhor, condições de caminhar. A tua igreja espalhada, Senhor, por este país, que ela esteja sempre clamando ao Senhor
porque nós, Senhor, somos privilegiados, porque apesar de talvez estar faltando alguma coisa, nós temos que agradecer ao Senhor, porque a tua palavra não tem faltado. E é verdade que em tudo mais, o teu povo tem sido sustentado pelas tuas mãos. Eu te peço, Pai, que haja sempre em nós um sentimento de gratidão diante de tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Ajuda-nos a estar sempre unidos, Pai, e clamando uns aos outros, e clamando um com os outros, para o Senhor interceder sobre a nossa nação. Toma, Pai, todo o governo do nosso país em tuas mãos, em todas as esferas, todos os poderes, toma as forças armadas em tuas mãos e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para o Brasil. Assim, nós oramos, te entregando em tuas mãos esse período também de meditação na tua palavra. E te peço, Pai, que o Senhor abençoe os nossos corações, as nossas mentes, e que o teu Espírito Santo fale, Senhor, ao coração de cada ouvinte nesta noite. Eu oro agradecido junto com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós, nessa noite, estaremos fazendo uma meditação importante e eu quero, como sempre tenho feito, eu acho isso importantíssimo, porque dentro da igreja nós vemos as pessoas com a Bíblia na mão. E eu aprendi isso desde muito cedo dentro da nossa igreja, que crente tem que andar com Bíblia. Você, aonde você está aí na sua casa, quem sabe deitado na cama já, né? Tá frio, com cobertor nos pés, com uma meia, não importa. Você está dentro da sua casa, com todo conforto, talvez num sofá, né, todo coberto, quem sabe até tomando um chocolatezinho quente. Mas eu te peço, pegue a sua Bíblia, esteja com ela aberta, medite, leia o texto. Quando eu ler aqui, corra os seus olhos aí, tá, na sua Bíblia, leia. Aqueles que não têm a possibilidade de ter uma Bíblia de papel na mão, se você pode acessar através de um meio, né, eletrônico, celular, outra coisa, acesse, tá? Esteja com a sua Bíblia, confira o que está sendo pregado, irmãos. Bíblia aberta é algo conquistado pelo povo de Deus. Ter acesso à palavra de Deus é algo que foi conquistado pelo povo de Deus, tá? A reforma protestante, ela parte muito disso, do acesso do povo de Deus à palavra de Deus. E eu quero te convidar nessa noite para ir lá no livro poético dos Salmos. E nós vamos no que nós conhecemos como capítulo 33. Salmos, capítulo 33. É um belíssimo discurso, lindo. Durante essa semana, eu falei um pouco no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja, eu falei um pouquinho, bem pouquinho, 3, 4 minutos, sobre algumas urgências de oração sobre a nação, pedindo a Deus sobre a nação brasileira, e nós estamos com esse objetivo, por toda essa turbulência que estamos vivendo, e eu convidei o povo a orar, e nós meditamos um pouquinho em 2 ou 3 versículos desse, mas agora eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia no Salmo 33, e nós vamos ler ele na íntegra. Vamos ler ele todo. O texto, ele diz assim nessa versão, a versão que eu uso é a mesma que o nosso querido pastor Célio usa, né, e que a maioria de nós usa. Eu adoto também essa para leitura pública. E ele diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor,
temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Que texto maravilhoso! Quase que dispensa algum tipo de comentário. Esse é o tipo de texto que a gente fica até com medo de falar alguma coisa e de estragar a simples leitura desse salmo tão maravilhoso. Eu fico até um pouco intimidado de falar neste texto. Irmãos queridos, esse aqui é um dos poucos salmos que o autor é anônimo. Não existe aqui um autor identificado para esse Salmo 33. Autor humano, né? É lógico que nós sabemos que existe a inspiração do Espírito Santo para que o homem escrevesse a palavra de Deus. Ele conclama a união para o louvor a Deus e também ele dá motivos para este louvor. É um salmo belíssimo, que apesar de ser anônimo, a autoria humana deste salmo, ele nos traz uma profunda meditação e eu gostaria de que nessa noite nós meditássemos um pouco nesses maravilhosos versículos aqui. O chamado do Senhor, que coisa maravilhosa! Do versículo 1 até o versículo 7, por exemplo, nós vemos os justos são chamados a louvar a Deus. Por exemplo, eu vou subdividir esse 1 a 7. Os justos são chamados a louvar a Deus. Do 1 ao 3, nós temos a seguinte recomendação: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Esses 3 primeiros versículos já deliciam todos os nossos sentidos. A nossa alma, o nosso espírito fica satisfeito com isso, porque é um convite, é uma conclamação. Alegrem-se os justos, regozijai-vos os justos, os retos. Mas que tipo de alegria é essa que o salmista conclama para que os justos, para que os retos se alegrem diante do Senhor? Que tipo de alegria é essa que ele faz? Não é uma alegria que é expressada tão somente no nosso ajuntamento. Sabe por quê? Porque se isso fosse verdade, agora que nós estamos distantes, nós estaríamos entristecidos. É evidente que eu tenho saudades, que você tem saudades. Quem não tem saudade daquela portaria linda da nossa igreja, irmãos? Do sorriso dos irmãos na recepção.
Quem não tem saudade de ouvir o coral da igreja em Correias cantando? Quem não tem saudade de ouvir a equipe de louvor buscando a Deus? Quem não tem saudade dos testemunhos dados por diversos irmãos? Quem não tem saudade de ouvir as crianças? Mas isso não é um motivo para nós ficarmos entristecidos. Regozijáveis no Senhor, vós justos. Você foi justificado por Cristo, então se alegre. Não é só no ajuntamento, é em todos os períodos da nossa vida. É uma alegria. É uma alegria que ela é muito maior do que as simples circunstâncias da vida. Ela não é fruto tão somente desse tipo de situação, ela é mais profunda. Louvor com harpa, com saltério, um cântico novo. Esse cântico novo eu tenho para mim que ele se enquadra muito melhor quando nós falamos desse cântico, que é um cântico que é proferido por um coração novo, que nasceu de novo, que passa novamente, quem sabe, voltando para Cristo, a ter alegria em ouvir a palavra de Deus. A ter alegria em ouvir um simples instrumento tocando. Hoje, quando nós começamos a live aqui, a gente tinha um som de um violão aqui bem baixinho. Só isso já alegra o coração. Quem me dera saber cantar. Se eu tivesse esse talento, teria cantado, não tenho. Mas eu louvo a Deus porque existe uma alegria em nós, olha, um cântico novo. Como eu disse, eu não sei cantar, não é novidade para ninguém, mas existe no meu coração um cântico de louvor, de alegria a Deus. Existe no coração daquela pessoa que se encontrou com Cristo, de verdade, um louvor novo, que é feito com todo o entendimento que você pode. É lindo quando eu vejo os instrumentistas na igreja, nós todos amamos isso, se posicionando reverentemente, sem nenhum tipo de situação que desvie a atenção do verdadeiro alvo da nossa adoração, sem nenhum estrelismo, mas com temor de Deus. Não simplesmente para aparecer em um momento dado do culto público, mas é simplesmente porque aquilo é fruto de uma vida que foi transformada. Isso é algo profundo. Tocai com harpa, com saltério, um cântico novo. Ou seja, um cântico de um coração transformado. Tocai bem, com alegria. Ele finaliza assim no versículo 3, tem que ser fruto de uma vida transformada. Deus não aceita somente uma aparência piedosa. Esse convite aqui para os justos louvar ao Senhor, do 1 até o versículo 7, esses 3 primeiros, eu digo aqui finalizando esse terceiro versículo, Deus não aceita simplesmente uma coisa que seja de aparência. Como que isso é bom? Sabe por que isso é bom? Que isso não vai ser tão somente aceito. O louvor daquele que vocaliza bem, que canta de maneira afinada as suas notas, que toca com habilidade. É evidente que essas pessoas têm que estar à frente quando têm temor do Senhor. Seria melhor você ter alguém à frente de um louvor, à frente de um grupo que canta ao Senhor, à frente de um coral, alguém que tivesse pouca técnica, mas que tivesse muito temor, do que alguém que tivesse muita técnica e tivesse pouco temor. Era preferível ter alguém com pouca técnica, mas que tivesse muito temor, muita vida com Deus. Porque isso é algo que não pode ser imitado. Isso é algo que tem que ser aprendido com a vivência com o Senhor. O convite é para os justos. Do 4 ao 5, nós temos assim, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Meu Deus! A palavra do Senhor, ela é reta. Ela não muda nunca.
ela tem um padrão. É como se fosse uma régua retíssima de medida. É por isso que ela é colocada como o cânon sagrado. Retíssima. E nós somos avaliados segundo esta palavra. As nossas atitudes, a nossa vivência com o próximo, com Deus, e como têm sido preciosas essas lições sobre o Decálogo na escola bíblica dominical. E nós estamos agora estudando com mais profundidade a relação do homem com o seu próximo. E temos visto como que é importante essa visão. Nós somos avaliados segundo a palavra de Deus. Por que se vive de uma maneira que agrade ao meu próximo? Porque a palavra de Deus manda eu amar ele como amar a mim mesmo. Porque a palavra de Deus manda que eu, na verdade, faça ao meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim. Regra de ouro, Sermão da Montanha, lembra? Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. É a profundidade da palavra, não tem como mudar. Isso é a retidão, a palavra do Senhor, ela é reta. Deus ama a justiça e o juízo, porque é Ele que é o justo juiz. É Ele que tem, na verdade, em sua mão a balança corretíssima. É Ele. Nós podemos avaliar situações e por muitas vezes temos que fazer isso. Mas o justo juiz, aquele que não descansa os seus olhos sobre as nossas atitudes, aquele que está sempre com os olhos voltados para o seu povo, por que é colocado em um texto onde está se falando de louvor, de júbilo, o júbilo do crente, né, na contemplação das obras de Deus, por que é colocado aqui Deus como o justo juiz, como aquele que ama a justiça e o juízo? É porque isso dá essência, isso dá base para aquilo que Deus é. Aquele que se achega a Deus, que se alegra no Senhor, que se achega para buscar ao Senhor, ele tem que se achegar sabendo que ele é humano. Mas também tem que ter essa consciência de que a sua vida foi transformada. Aquele que almeja servir ao Senhor, alistado no exército de Cristo, ele tem realmente que ter a vida completamente transformada. Ele tem que viver e apesar das suas deficiências, ele tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. E quando eu falo tudo, queridos, eu estou falando da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos sonhos. Quando nós fazemos isso, nós passamos a ser pessoas mais felizes. Não dá para lutar contra os planos de Deus para as nossas vidas. Deus ama a justiça. Ele é o justo juiz. Ele pode realmente dar sentenças na nossa vida. Existe esse finalzinho aqui do versículo 5 que fala: a terra está cheia da sua bondade. Você consegue ver além do que nós temos vivido? Parece uma contradição aqui no versículo 5, no finalzinho. A terra está cheia da bondade do Senhor. Como assim você me diria isso? Você acabou de orar, pastor, aí por 22 mil famílias, pelo menos, que perderam um ente querido. E agora você está falando, pastor, que toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, vocês que estão me ouvindo agora, eu ouso dizer, toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus tem misericórdia de nós, Ele tem misericórdia do nosso planeta, das nossas vidas carnais, das nossas vidas biológicas. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. E Ele compartilha isso conosco, a sua bondade. Você não consegue ver a bondade de Deus quando uma mãe beija um filho? Quando um pai abraça um filho carinhosamente? Quando com amor existe a repreensão daqueles que verdadeiramente dão as suas vidas uns pelos outros? Você não consegue ver o amor de Deus sendo derramado a cada manhã quando o sol nasce?
quando a chuva cai do céu e rega toda a terra? Você não consegue ver o amor de Deus quando você sobe uma montanha, quando você vai ao mar, quando você chega a um rio de águas geladas com pedras bem redondinhas, quando você vê uma cachoeira, quando você vê a bondade de um ser humano ajudando a outro ser humano. Isso é verdadeiramente o reflexo da bondade do Senhor que enche toda a terra. O Senhor Jesus, quando ele partiu dessa terra, ele não nos deixou órfãos. Se você não vê a bondade do Senhor em nada disso que eu acabei de falar, a bondade do Senhor está no fato de que o Espírito Santo de Deus está em nós e está entre nós. O Espírito Santo de Deus com você e comigo a cada segundo. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus é bom. Ele já poderia ter nos abandonado há muito tempo lá no Éden, mas ele não fez isso. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Versículos 6 e 7. É lindo. Diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Ele disse: haja e ouve. Os homens tentam entender isso, tentam colocar a criação do universo dentro de um entendimento humano que é limitadíssimo. O homem tenta entender e vai sempre fazer isso, mas cada vez que ele fizer isso com sinceridade, ele vai entender que existe um Deus que é o supremo arquiteto de todo este universo. Ele fez todo mundo e o nosso planeta também de maneira muito especial. Ele fez com as suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele é o Soberano. Ele é o Todo-Poderoso, como eu já falei. Olha, um vírus não pode derrotar o nosso Deus. Se alguns de nós partirão por causa desse vírus, eu digo, nós estaremos com o Senhor. Você tem certeza da sua salvação? Então, se você ou eu, se você é como eu tenho essa certeza no meu coração. Olha, se nós partirmos, nós estaremos com Deus. Mas eu creio que o Senhor vai nos dar a vitória nisso que nós estamos passando. Nós vamos ter vitórias para contar. Quando a igreja voltar a se reunir novamente, e nós já temos contado diversas histórias de vitória, e nós continuaremos a contar, porque nós somos o povo de Deus. Um dia Cristo volta para buscar a sua igreja, mas ainda não chegou a hora, não sei quanto tempo falta. Esse relógio não é meu, esse relógio é o relógio de Deus. Ele sabe que horas tem. No relógio dele eu não sei. Deus é o dono de tudo. Esses dois últimos versículos que eu li, eles vão enfatizar essa questão de Deus sendo dono de todas as coisas. A coisa mais linda que tem é poético. É tão simples que chega a ser ignorado pelos homens. Esse convite de Deus para nós, nesse primeiro versículo: regozijai-vos no Senhor, vós os justos, aqueles que foram justificados por Cristo. Irmão querido, regozijai-vos. Queridos, se alegrem. Olhe para tudo que está à sua volta. Se alegre. Deus, ele é o teu Senhor. O nosso Deus, ele é o Deus que consola. Ele é o Deus que pega nos braços. Assim como uma mãe faz com um filho carinhosamente. E abraça esse filho em muitos momentos de lágrima.
Eu já não tenho a minha mãe há mais de 18 anos, mas eu lembro dos doces abraços dela para mim em situações muito difíceis da minha vida. O abraço de uma mãe, o carinho de um pai conversando, a doçura de tudo isso. Olha, Deus faz isso conosco. Ele é o supremo criador e ele não é um Deus distante. É o Espírito Santo está conosco. Ele consola os nossos corações, ele nos alegra. Isso é lindo. Versículo 8 a 12, nós vamos ver uma outra situação bem interessante. Aí já partindo para a segunda parte. As nações são convocadas a louvar a Deus. Veja que coisa interessante. Eu tenho um convite para os justos, e agora nós vamos ver como fica a situação das nações. Essas nações todas, por exemplo, agora, que nós vimos que foram todas atingidas por esse vírus terrível. Qual é a conclamação? O que o autor deste salmo fala para as nações? O que o Espírito Santo fala para as nações? Elas são convocadas a louvar a Deus. Do versículo 8 ao 12. E aqui nós vamos ver primeiro do 8 ao 9. Tema toda a terra ao Senhor. Tema-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Meu Deus. Que texto. Que palavra poderosa. Que letra maravilhosa. Temam, é a primeira palavra quando ele vai começar a falar sobre toda a terra ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus. Algo esquecido em algumas sociedades. Algumas nações se esqueceram completamente disso. Existe não um temor, mas uma irreverência. Existe um modo vulgar de tratar o Filho de Deus que desceu à terra. Chacotas sendo feitas por diversos grupos. Muitas instituições que são consideradas folclóricas no nosso país, debochando do Filho de Deus publicamente, para que todas as outras nações vejam o que o Brasil está passando. Passando essa figura horrível do deboche ao Filho de Deus. Temam-no toda a terra. Essa é a palavra. Está esquecido por algumas nações realmente esse temor. E é apropriado essa palavra. Isso que eu falo é incômodo, é inconveniente. Isso não gera muito ibope. Isso não gera muitas, em alguns lugares, isso não é muito bom de se falar, mas o temor do Senhor gera obediência, e obediência gera um povo abençoado. Temam toda a terra. De novo, aqui mais uma vez o autor vai falar sobre Deus como o supremo arquiteto, o engenheiro, o executor, aquele que fez a vida florescer aqui na terra. Falou e logo foi feito. Esse é o Deus da igreja verdadeira. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Ele é o dono de toda a criação. A palavra aqui vai dizer que ele falou e logo foi feito. Porque falou, versículo 9, tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. É porque foi ordem do Senhor. É pelo poder da sua palavra. Existe uma conclamação de Deus para que as nações se dobrem. Para que as nações se curvem diante do Senhor. Primeiro, antes de se curvar, antes de adorar a Deus,
Tem que ter isso aqui que o versículo 8 começa a falar, temor. Não adianta fazer simplesmente isso que eu vou fazer agora, ó. Isso é um ato visível, mas se eu me curvo fisicamente, mas internamente eu continuo com arrogância contra Deus, isso Deus não aceita. É o mesmo princípio que quando ele chama os justos ao louvor. Você está falando de algo que tem que ser real. E isso que é real só pode ser reproduzido por aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, porque o homem natural foi corrompido. O laço foi cortado. Ele não tem mais esse laço. Ele pode ter boas obras, ele pode ter boas atitudes, ele pode até ter uma vivência boa com os seus. Mas se ele não aceita Cristo como Salvador, ele não é aceito diante de Deus. Porque isso para Deus é como um pano, um trapo de imundícia. É algo totalmente desprezível, reprovável e que cheira mal. Cheira mal para o nosso Deus. Deus tem um padrão altíssimo, muito maior do que o humano. Versículo 10 a 12, seguindo a leitura. Ele vem falar, o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. As nações todas um dia se dobrarão perante ele. Essa é uma verdade categórica. É algo profético que um dia acontecerá. Todas as nações desse planeta se dobrarão diante dele. Nós entendemos agora que todas as nações da Terra, todas essas nações, tiveram, de alguma maneira, que mudar os seus hábitos por causa de um vírus. Mas um dia, todas as nações da Terra se dobrarão diante do seu Criador. E eu espero que você possa dizer, ele não é só o meu Criador, ele é o meu Salvador. Quem pode falar isso é bem-aventurado, é feliz, é lindo. Conselhos do Senhor. É interessante porque esse texto que eu acabei de ler, ele fala que o Senhor, ele quebra, ele desfaz os conselhos das nações, quebranta os povos. E aí no versículo 11 ele fala, o conselho do Senhor permanece para sempre. É interessante isso porque tem aí algo maravilhoso que eu quero chamar a atenção. O conselho do Senhor é diferente do conselho das nações. O conselho das nações é passageiro, serão quebrados um dia. Um dia, esses conselhos, ou seja, tudo que é falado nas nações, quebrarão. A ciência desaparecerá. A ciência humana, nada. Um dia, tudo isso hoje que desabona a palavra de Deus para muitos seres humanos, um dia não vai ter nenhum tipo de valor. Tudo que te desvia da palavra de Deus um dia não terá valor. Mas olha o que ele fala do seu próprio conselho. Conselhos do Senhor permanecem para sempre. São eternos. Eles são de valor para a vida que eu tenho e você tem agora, mas eles são de valor para toda a eternidade. Eles são conselhos maravilhosos. Bem-aventurada, tá? Bem-aventurada. Aí é do grego, né? Nós estudamos isso há pouco tempo atrás na igreja, do grego Makarios. Ou seja, bem-aventurado, muito feliz, fora de conta, que não pode ser expressado na língua portuguesa. É feliz ao extremo. Bem-aventurado. É fora, é maior do que qualquer coisa. Bem-aventurado a nação que expressa isso, que adora o Senhor. A nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação que expressa isso com as suas leis. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Como que essa nação expressa isso? Com as suas leis. Respeitando a palavra de Deus. Que batalha, quantas lutas o povo de Deus tem sofrido nesses séculos de história do nosso Brasil. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Como? Com as suas atitudes.
com as atitudes que tem. O povo sendo bem representado com atitudes dignas. Mas para isso, irmãos, o povo tem que ser transformado. Eu e você temos que ter uma vida digna, tanto no mínimo como no máximo. Tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Tanto nos pequenos valores quanto nos altos valores, financeiramente falando também. É ser fiel, é ser honesto, não é fazer nada demais. Você não está falando disso. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Como que se expressa isso para outras nações? Com atitude, com leis, como eu já falei ali, com julgamentos justos, com equilíbrio. O Estado ele é laico, mas o Estado não é ateu, porque se ele fosse ateu ele não seria laico. O Estado, o poder, o nosso Brasil, por exemplo, ele é um país onde o Estado é laico, ele não se mete com essa questão da religião, e nós somos o povo de Deus, irmãos. Vejam só, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o objetivo nosso, como brasileiro, como crente, como aquelas pessoas que já nasceram de novo. O nosso objetivo é que o nosso país um dia verdadeiramente possa ser chamado de uma nação cujo Deus é o Senhor. Que reflita isso, como eu falei, com as suas leis, com as atitudes, com a relação com os outros países, com a educação, com o cuidado com o seu povo, com o respeito, sabe? Poxa vida, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que busca a Deus, que louva a Deus com alegria, que incentiva, que trabalha desde a base para que as crianças aprendam de Deus, conheçam os preceitos de Deus. Feliz é a nação que rejeita esses ensinamentos ateístas que afastam as pessoas de Deus, que trabalham covardemente com as nossas crianças ainda nos primeiros anos de colégio, fazendo com que as crianças se afastem de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o que diz no versículo 12. Feliz é essa nação. Um dia, eu creio que nós como nação seremos muito felizes. Mas isso depende de nós, a igreja brasileira, de evangelizar, de ganhar almas para Cristo, de não ficar somente acarinhando pessoas, mas falar a verdade. Não é simplesmente a igreja, ela não pode ser um lugar onde a pessoa vai ali para buscar a sua bênção, tão somente, não. Ela tem que ser um lugar onde a pessoa faça isso que o salmista está mandando aqui, adore ao Senhor, que a pessoa se alegre, que ela trabalhe, que ela pregue. Que saudades, irmãos, dos nossos evangelismos na rua, daquelas intervenções nos bairros, aquelas intervenções cirúrgicas, indo em casas, orando, falando com as pessoas na rua. Voltaremos a isso e voltaremos alegres. Isso tem sido feito pela internet, mas nós vamos ter, em nome de Jesus, essa oportunidade de voltar a isso. Vai ser bom demais. Evangelizando com a juventude, com as mulheres, com os homens da nossa igreja, com os oficiais. Versículo 13 a 15. Nós ainda completamos mais alguma coisa aqui sobre as nações. Diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Lutas diárias. Inimigos dos mais diversos. O Senhor está olhando. O Senhor está observando. Ele tem uma satisfação de olhar por um direito de criação e também de salvação. Eu creio que Deus, quando olha para a vida de determinadas pessoas, de determinadas nações, talvez, ele fique realmente alegre. Pessoas que, apesar muitas vezes da simplicidade, da falta de conhecimento e estudo acadêmico, ainda o temem.
Pessoas que, apesar dos graus da faculdade, doutorados, mestrados e tantas outras especializações, continuam temendo ao Senhor. Eu acredito que são pessoas que verdadeiramente atraem os olhos do Senhor. É muito bonito esse versículo 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Eu tenho uma impressão de satisfação aqui pelo que foi feito. E eu acredito que existam pessoas, e queira Deus, que verdadeiramente eu e você sejamos pessoas assim, que atraiam os olhos do Senhor com satisfação, com alegria, que Ele contemple com satisfação as nossas vidas. Você que nos ouve agora e que, se por um acaso, quem sabe você aí, não é por um acaso, mas você aí, quem sabe, está pensando agora, olha, Deus tem olhado para mim e eu tenho dado tristezas a Deus. É hora de você passar a dar alegrias a Deus. E o primeiro passo que você faz para isso é reconciliando-se com Cristo, aí mesmo onde você está. É aceitando a Jesus como teu Salvador verdadeiramente. É adorando a Deus dessa forma, deixando o Espírito Santo transformar a sua vida. É lindo, né? Esse versículo 15, aqui, 13 a 15, né? São lutas diárias, mas Deus está conosco. Do 16 até o 19, e aí nós damos uma esticada bem boa nessa pregação, e fiquem tranquilos, tá? Nós estamos caminhando aqui bem já. Diz assim, a partir do versículo 16. Tá com a tua Bíblia aberta ainda? Não desistiu ainda não? Então continue com ela aberta. Eu vou ler aqui. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que se livra pela muita força. Olha só. Que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para conservar vivos na fome. Que texto fortíssimo! Versículos 16 até o 19. Aonde está a tua confiança? Ela está nos governos, tão somente? Ela está no poder financeiro, naquela gorda conta que talvez você tenha? Ela está numa casa confortável que você fez, em uma família estável, uma família bem construída que você fez? Ela está em uma saúde física que a muito custo você conseguiu moldar, fazendo diversos sacrifícios? Ela está nos governos humanos, no poder simplesmente judiciário, no executivo, no legislativo, no exército? Aonde está a sua confiança? Eu espero que a sua resposta seja: a minha confiança, pastor, está no Senhor. Tomara que a sua esperança esteja no Senhor, porque eu quero dizer, ela está no lugar certo. Se a sua esperança está no Senhor, ela está no lugar certo. O Senhor, eu gosto desse texto, ele é maravilhoso, porque ele diz assim, olha, não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Meu Deus, até o versículo 17 aí, olha só, não tem, é por isso que eu estou falando sobre isso. A nossa confiança tem que estar em Deus, e não nos homens, não na segurança humana, não na nossa habilidade tão somente, não. A nossa confiança, eu tenho que fazer a minha parte. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Tem que estar em Deus, porque tem motivos para isso. Tem motivos para isso. O versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor, Ele livra aqueles que o temem.
Os olhos do Senhor estão sobre. Quer dizer que é a proteção de Deus, é o auxílio divino. Jó, quando passou por todo aquele aperto descrito no livro que leva o seu nome na palavra de Deus, na Bíblia, Jó em nenhum momento foi esquecido pelo Senhor. Nunca. Mesmo na situação pior física que ele passou. Mesmo quando ele coçava suas feridas com cacos de telha. Mesmo quando ele já não tinha nem mais um centavo. Mesmo depois de perder todos os seus filhos e filhas. Mesmo depois de ser rejeitado pela sua mulher. Mesmo depois de ser criticado pelos seus amigos duramente. Os olhos do Senhor estavam sobre Jó. Mesmo que você esteja passando agora por um grande sufoco na sua vida, os olhos do Senhor estão sobre você. Coloque a sua confiança no Senhor. Deixe essa confiança crescer no teu coração. Acredite no impossível. Entregue os teus problemas a Deus. Durma durante a noite, querido. Talvez alguns de nós estejam perdendo o sono à noite por causa das notícias terríveis, a insegurança pelo futuro, o que vem pela frente. Será que eu vou perder meu emprego? Vou conseguir pagar aquela conta? O que acontece? Entrega ao Senhor. Confie em Deus. Ele está com os olhos abertos, Ele é dono de tudo. Ele vai te sustentar, meu querido. O Senhor livra os que o temem. Tem outros que não serão livres, infelizmente, porque não temem a Deus. O problema não está na situação econômica do país. O problema não está em situações que implicam em outras coisas. O problema está em temer ou não a Deus. Aquele que teme, os olhos do Senhor estão aqui, mas está implícito isso. Aqueles que não temem, os olhos do Senhor não estão sobre. Porque vive reverentemente. Porque, na verdade, assim como diz lá em Romanos, capítulo 1, foram entregues à sua própria vontade. São pessoas teimosas, pessoas que se entregaram a si mesmo. Eles mesmos optaram: Senhor, não dirija a minha vida. Quem dirige sou eu. Ora, a partir desse momento, sou eu que guio o meu barco, e não mais o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é o nosso Deus. Esses versículos são lindos. Ele fala aqui no último, no versículo 19, o que eu li, né, aqui, e é interessante isso. Ele fala, vivos na fome, ele mantém vivos na fome, meu Deus. Jesus disse que ele era o pão da vida. Vivos mesmo na fome. Versículo 19, ele, olha só, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Isso quer dizer que mesmo passando por dificuldades, você estará vivo, você está se alimentando do pão vivo que desceu do céu, da palavra de Deus. Será que você tem lido a palavra de Deus? Você confia nisso? Aonde está a tua confiança? Olha, nós falamos aqui sobre os justos louvando ao Senhor, a convocação que faz ao mundo para verdadeiramente clamar o Senhor. E aqui nós estamos falando sobre essa questão da nossa confiança estar em Deus, mas existe motivo. Esse motivo que nós temos para buscar ao Senhor e para louvar a sua face é porque Ele nos sustenta apesar da fome. Apesar da dificuldade, apesar da escassez, Ele continua com as mãos abertas, irmãos. É lindo aquele hino, né? Ainda que a figueira não floresça. E aí vai. É lindo de ser cantado, mas é duro de viver isso, não é verdade? Compartilhe com os santos, com os servos de Deus, com a igreja, das suas necessidades. Compartilhe um com o outro. Irmãos amados, Deus tem cuidado de nós mesmo nesse período de pandemia.
Ele continua a cuidar do seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Parece que eu estou vendo a gente cuidando das nossas casas. Tudo que entra. Agora a gente lava banana, lava cebola, lava iogurte, batata doce. A gente está lavando tudo. A gente lava até a caixa de sabão em pó. A gente lava até o detergente que a gente vai usar. É impressionante isso, não é verdade? Parece que eu estou vendo Deus olhando para nós e falando, olha, os meus servos estão com temor, eles têm temor, eles têm prudência, eles têm cuidado. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Confie em Deus, faça a sua parte, seja prudente. Ah, queridos, é lindo isso, o relacionamento íntimo que Deus tem conosco. Ele nos sustenta apesar da pandemia, ele nos sustenta na fome. Sabe por quê? Espiritualmente falando, nós estamos fartos, nós estamos saudáveis, Deus tem nos abençoado. Como que está o teu projeto de ler a Bíblia toda esse ano? Está firme ainda? Ou será que você abandonou? Retoma ele. Se você abandonou, retoma. Leia a Bíblia. Não fique simplesmente lendo outras coisas. Leia o que você quiser, que seja coisa boa. Leia literaturas das mais diversas. Leia livros acadêmicos, mas leia a palavra de Deus. Nós temos um projeto, você, Igreja em Correias, nós temos um projeto. Eu espero que nós tenhamos muito mais de 100 pessoas que leram a Bíblia toda esse ano. Oh, meu Deus, como seria alegre nós chegarmos no mês de dezembro e termos um número bem expressivo de pessoas que leram a palavra de Deus. Isso vai nos mudar, irmãos. Não existe avivamento sem volta à palavra de Deus. Não tem isso. Um mundo com fome. E você pode dar de comer a esse mundo. Porque a principal fome desse mundo não é de pão material, feito de trigo, de arroz e feijão. Não. A principal fome desse mundo é a fome da palavra de Deus. Pessoas vão morrer porque não estão se alimentando da palavra de Deus. E nós temos esse alimento com fartura. Dê isso, querido. Distribua a todos que você conhece. Fale do seu testemunho de conversão. Fale do amor de Cristo. Fale para essa pessoa que Deus se importa com a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso. Eu lembro de Jesus, quando os discípulos olham para aquela multidão que tinha que ser alimentada. E aí eles olham para a multidão. Senhor, despede logo. Manda eles embora, Senhor. Nos seguiram até aqui. Mesmo que a gente tivesse uma quantidade tal de dinheiro, não poderíamos comprar pão para todos. E Jesus olha para aqueles 12 discípulos e faz uma proposta que só poderia vir de Jesus. Dai-lhe voz de comer. Igreja, dai-lhe voz de comer. Você tem alimento para distribuir para esse mundo. Ô, glória! Você tem isso. Você tem o pão da vida. Leia a palavra de Deus. Medite nela. Compreenda, estude. Chegamos aos 2 últimos versículos. Ou melhor, 3, né? Na verdade. A partir do versículo 20. Me permitam beber uma aguinha? E nessa hora os diáconos ficam pensando, né? Porque na nossa igreja, né, os diáconos levam água no púlpito da igreja. Obrigado, irmãos diáconos. Deus abençoe vocês e o bom trabalho que tem sido feito. Mas a partir do versículo 20, nós fechamos isso aqui. E diz assim: olha a confiança, a expressão de alegria que o salmista coloca em letras. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração.
porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Meu Deus! O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz algo que para mim é dificílimo de fazer. Eu admiro as pessoas que têm a capacidade de colocar algumas expressões assim no papel. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca isso. A partir do versículo 20, o salmista afirma: se alegra no Senhor. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Confiança. Ele é o nosso auxílio. É a Ele que nós vamos recorrer no período de aperto, nas situações mais difíceis da nossa vida. Naquela que a gente olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, sabe? A gente recorre ao Senhor. Meu Deus, me ilumina, me ajuda a sair dessa situação. Paizinho querido, me recebe de novo. Oh, que lindo pedido. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Nós travamos uma batalha diária, lutas das mais diversas possíveis. E o salmista afirma: o Senhor é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo, é aquele que nos protege, é aquele que verdadeiramente nos auxilia. Ele nos dá a vitória. Ele tem fortalecido o seu povo durante esse período. Ele não nos abandonou. O mundo pode estar passando por dificuldades imensas, e está. A nossa nação pode estar passando por dificuldades imensas, e está. As previsões não são boas. Nós andamos com o pico desse Covid-19. Vamos ter o pico da influenza agora e de todas as doenças respiratórias no inverno. Nós estamos passando por uma crise política que se acende a cada dia. E assim vai. Eu fico pensando, parece que para o Brasil é pouco. Mas o Senhor é o teu escudo. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Nele nós estamos escondidos. Ele está nos guardando, queridos. Tenha temor a Deus. Lembra lá do comecinho dessa palavra? Temor ao Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se nele. Confiança no nome dele. Em nome de Jesus. Isso é importante. Não há outro nome. Versículo 21 fala isso, né? Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. É no nome do Senhor que nós temos confiado, igreja. É nesse nome. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus, nós sempre fazemos isso em nome de Jesus, porque é no nome do Senhor Jesus que nós temos acesso a Deus. Porque é pelos méritos de Cristo, porque se ora, porque nós sempre pedimos, falamos com o Senhor, ousamos falar com Deus em nome de Jesus, porque foi Ele que conquistou esse acesso na cruz do Calvário quando se entrega por nós. É Ele que fez isso, é por isso que nós clamamos. O salmista diz aqui que ele está confiado no santo nome do Senhor. O apóstolo Paulo, eu tenho feito alguns estudos sobre os discursos de Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, em todos os seus discursos, discurso de defesa, diante das autoridades constituídas, diante de reis, diante do povo querendo massacrá-lo, diante de diversas pessoas, em todos esses momentos, Paulo falava em nome de Jesus. A sua confiança estava no nome de Jesus. A minha confiança e a tua confiança tem que estar no nome de Jesus. É porque é nesse nome que nós somos vitoriosos, é nesse nome que se alegra a nossa alma. Lembra lá do convite?
alegrai-vos, regozijai-vos. Ó justos, cântico novo, de um coração novo, de uma vida nova com Deus. Se alegra no Senhor, se entrega ao Senhor. E ele finaliza: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. As misericórdias do Senhor, de verdade, elas são o motivo de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor estão sobre o seu povo, estão sobre mim, sobre você, estão sobre nós. E elas são os motivos de nós não sermos. A nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa esperança está nele. A nossa esperança não está em outro. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó justos, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor com um cântico novo, buscai ao Senhor. Tem motivo para isso? Tem, o salmista afirma. Tem motivos, ele é o Criador de toda a terra. Ele é o inventor da vida. Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos livra das nossas batalhas, ele é aquele que tem a sua mão estendida de misericórdia sobre nós. Ele é aquele em quem nós depositamos a nossa esperança. A última palavra desse texto fala que a nossa esperança, o salmista diz isso, que a esperança dele está em Deus. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Faça a sua parte. Busque a Deus, mas que a sua esperança não esteja nos homens. Não fique confiado simplesmente no teu conhecimento limitado de situações. Entrega ao Senhor o teu caminho. Deixa Ele guiar a tua vida. Seja corajoso. Irmão querido, eu convoco a você que está nos ouvindo nessa noite, a colocar a tua confiança no Senhor. Que Deus abençoe você nessa noite. Dê um passo para Cristo. Como que eu faço isso? Você pode me perguntar. Faça o seguinte: se você não tem certeza, diga a Deus agora aí no teu coração. Ele conhece. Mas olha o que eu disse lá atrás. Isso tem que ser com sinceridade. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Você, se está andando de uma maneira meio desordenada, faça aí com o Senhor não um voto de tolo, mas diga: eu vou andar melhor diante de Ti, Senhor. Se você, por um acaso, está aí vivendo algum momento de conflito nesse sentido de obedecer a determinadas coisas, obedeça. Entregue a Deus o seu coração, deixe Ele trabalhar na sua vida. Você, que é nosso amado e querido irmão em Cristo, mas que está fora da comunhão da igreja, volte. Se no seu coração você já voltou, eu acredito que tenham muitos assim, parabéns. Que Deus lhe abençoe. Ele é o motivo do nosso louvor. Ele é o motivo da nossa alegria. Esse texto ele começa com a palavra regozijai-vos e ele termina com a palavra esperança. E no meio desse texto tem uma outra palavra que me marca muito, que é temor ao Senhor. Você se alegra. Você busca a Deus alegremente. Porque isso é fruto de um coração transformado, coração novo. Mas você tem que demonstrar temor a Deus. Como? Em atitude. Não simplesmente em palavras, mas em vida. Não num discurso vazio, mas com todo o seu ser, com todo o teu entendimento. E aí sim, você deposita no Senhor toda a sua esperança. Que Deus lhe abençoe nessa noite. Que a graça e a alegria do Senhor estejam sobre o teu lar, sobre a tua vida. Eu oro para que você tenha uma semana abençoada. Irmãos queridos, Igreja em Correias, nós estamos com muitas saudades. Todo oficial da igreja que eu encontro está com muitas saudades. O pastor Célio está com muita saudade de todos nós. Eu estou com muita saudade de todos vocês também. A minha família, eu digo isso com toda certeza, está com muita saudade.
Que Deus abençoe a vocês de uma maneira toda especial e dê uma semana de vitórias espirituais. Mais uma vez eu lembro, continuemos a orar pelas famílias enlutadas. Continuemos a orar por aqueles que estão internados. Continuemos a orar insistentemente pela nossa nação. Eu vou nos despedir agora com a bênção apostólica, mas antes eu farei uma pequena oração, agradecendo a Deus esse período. Confesso que estou grato a Deus, porque sinto a presença do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu acredito que Ele está aí. Isso me deixa maravilhado. E eu digo profundamente emocionado. Porque eu sinto a presença de Deus. E eu tenho certeza que você, aonde você está, você sente também. A misericórdia de Deus, ela não abandonou a igreja. Deus não abandona os seus. Ele nunca fez isso em toda a história humana. Desde Adão até os dias de hoje, Deus nunca fez isso. E Ele nunca fará isso. Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que nos guarda. E neles tem que estar depositada a nossa confiança. Abaixe a sua cabeça se você puder. Deus Santo, como eu te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço pela tua palavra. Sou um homem falho, sou vaso de barro, cheio de defeitos. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus longânimo. O Senhor é um Deus que abençoa nossas vidas. E quão rica é a tua palavra. Que convite lindo, Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Que verdadeiramente cada pessoa que ouviu e que vai ouvir essa palavra possa se alegrar em ti. Que tenhamos temor do Senhor e que depositemos a nossa esperança em tuas mãos. Cuida de nós, Pai querido, durante toda essa semana. Nos dê uma semana abençoada, de vitória, de conquista, de trabalho, Senhor. Aqueles que estão saindo da sua casa, que não podem fazer 100% dessa quarentena. Que o Senhor guarde os teus filhos por todos os lugares que eles vão passar. Cada um de nós, Senhor, que seja abençoado pela tua mão, que o Senhor nos livre. Nos ajude, Senhor, a ter prudência, a guardar-nos, Senhor, nos momentos que precisamos nos guardar. E que o Senhor deposite da tua alegria sobre os nossos corações. Essas pessoas que talvez estejam orando e falando contigo, que estão voltando. Talvez alguém esteja aceitando a Cristo como Salvador nessa noite. Talvez alguns outros, Senhor, estejam firmando outros caminhos, outros propósitos mais firmes contigo. Eu peço que o Senhor os recompense, renove neles, Senhor, esse vigor, o frescor da tua palavra. E que a tua alegria esteja sobre todas as famílias. Mais uma vez te peço o consolo do Senhor. Eu peço o conforto do Senhor para todas essas famílias que estão enlutadas na nossa nação. Peço a tua misericórdia para a nossa nação em todas as áreas dela. E também te entrego em tuas mãos todos os que estão internados por esse terrível vírus. Meu Deus, Senhor, tu és o dono da vida. A vida está em tuas mãos. Então eu te peço que o Senhor conserve, Pai, aqueles que nós temos clamado tanto, sem citar nomes. Tu conheces cada um e sabes de todas as coisas. Eu oro entregando todas as coisas em tuas mãos, mas de verdade, muito agradecido pela tua palavra, por esse texto maravilhoso no qual nós podemos meditar nessa noite. Que isso nos alimente e que o teu Espírito Santo continue a falar ao coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre os nossos corações e sobre os corações de todo eleito de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você nessa noite. Degmar, um abraço. Tá? Agora é a nossa despedida. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um. Neia está aí também, né? A turma está aí. Um grande abraço para vocês. A paz de Cristo. Muito bom acabar esse domingo na companhia de vocês, né? Prolongou, foi até muito mais longo do que eu esperava. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Todos vocês que participaram e que Deus recompense a cada um, dando uma semana de verdade, de bênçãos, tá? A cada um de vocês. Grande abraço, a paz de Cristo.